que explica o vexame da seleção brasileira? Temos uma geração com jogadores ruins, uma geração que não é tão promissora assim, alguns atletas enganaram nós, torcedores, treinador com problemas, com os dirigentes, quem comanda a CBF é um conjunto de fatores. O Brasil não vem convencendo já faz algum tempo, não está sobrando, o Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias da Copa do Mundo e sofreu uma goleada histórica, uma atuação individual e coletiva péssima, vários jogadores atuaram mal, acho que até o Bento, que também foi muito criticado, evitou o pior, a seleção da Argentina, que não jogou também com o pé embaixo no segundo tempo, poderia ter feito um placar ainda maior, 4-1 foi pouco, como nós falamos, e se a seleção argentina joga mais com mais vontade, podia ter feito um resultado ainda maior, o Scaloni no segundo tempo, inclusive, já com o resultado, com a goleada confirmada, vai rodando elenco, vai colocando jovens jogadores, vai dando rodagem, vai dando minutos para a próxima geração, então campeão da última Copa do Mundo, a Argentina já conseguindo aparecendo bem, o trabalho do Scaloni, um trabalho que já é de um longo tempo, criando uma boa base para a próxima Copa do Mundo. Então, a gente olha um pouquinho, falando da partida, foi repleta de erros, mas o grande problema, ao meu ver, então, quando a gente fala a parte tática, quando eu comento muito disso, o erro do Dorival, que a gente pode, já citando nessa parte de problemas, a parte de treinador em relação à seleção brasileira, os últimos treinadores fizeram trabalhos ruins, agora nesse ciclo, depois da saída do Tite, ninguém conseguiu encaixar um bom trabalho, e o Dorival não está agradando, acho. E ele fez um grande erro, que é uma coisa que acompanha minhas análises táticas, quem vê o meu trabalho aqui no canal FuteJota sobre quando você entra com um time com... Você coloca muitos atacantes no time, você tem dois problemas. Primeiro, a bola precisa chegar aos atacantes. Então, e se você não tem um meia de qualidade, ou não tem um meio de campo que saiba marcar, mas tem qualidade para também fazer a bola chegar, dar defesa no ataque, para municiar, ou se você não tem laterais que estejam também, que tenham qualidade para defender, mas subam com qualidade, vão para o ataque também trazendo uma saída de bola boa, os atacantes ficam lá esperando a bola chegar e nada acontece. E o outro problema, quando você perde a bola, você exige muito que os atacantes precisem voltar para recompor. É impossível, Flávio, jogar com três atacantes? Não. A gente tem o Barcelona jogando com o Rafinha, tudo bem que ele atua um pouco mais adequado, mas o Barcelona tem o Rafinha, o Lamine Yamal e o Lewandowski. Então dá para jogar. No Real Madrid, o, o Ancelotti está precisando até pelas opções, mas ele joga com Mbappé, Rodrigo e o Vini Júnior. Então você tem essa possibilidade de ter um time competitivo com diversos atacantes em campo. Só que aí o Brasil, ontem, qual foi a... Ontem, estou gravando esse vídeo agora na quinta-feira, na quarta-feira, dia 26, ainda não é quinta-feira, então dia 26, um dia depois do jogo, e o Brasil teve até brinquei com o pessoal, dava para você colocar tirar uma foto de alguns momentos do jogo e de vender para imobiliária. Olha lá, terreno para você explorar, porque não existia o meio de campo do Brasil. Era a defesa sofrendo para marcar os jogadores da Argentina. Os volantes tentaram, principalmente assim, tem um lance no segundo tempo, que no segundo tempo ou no primeiro tempo, agora está me fugindo. Acho que não, foi lembrando aqui do momento da bola, primeiro tempo, ainda com o André, ele correndo para tentar marcar, tentando fazer marcando, tipo, aonde estava a bola, correndo de um lado, correndo para o outro, para tentar travar um pouco do jogo, mas não tinham companheiros para ajudar ele nesse momento, né? Então ele não conseguia dar conta do recado sozinho. Então tem muito do erro do Dorival, tem muita culpa em relação do Dorival. Inclusive, acho que na próxima sexta-feira a reunião na CBF deve encerrar o ciclo do Dorival, e aí a busca por mais um outro técnico, e que venha alguém com ideias táticas boas. E aí vem o gancho aqui realmente para falar acho que da geração brasileira, que eu escutei muitas críticas pontuais para alguns jogadores, principalmente da goleada, e acho que teve, infelizmente, muito da parte do clubismo. Alguns atletas foram cobrados por conta de torcedor gostaria que o seu jogador do clube estivesse na seleção, ou cobrando o jogador XYZ porque ele atuou no rival. Onde eu pego esse gancho? A gente está falando, primeiro, o Bento, o que foi algumas críticas em relação ao Bento, porque não é goleiro de seleção. O Bento está jogando, não está jogando numa liga competitiva, fato, beleza, tudo bem, isso a gente pode comentar nessa parte, é um argumento válido. Mas o Bento, o Benfica tentou durante anos contratar junto ao Atlético Paranaense,
E o Atlético, que fez jogo duro e não aceitou a proposta. Já era por Bento estar jogando na Europa, no Benfica, e de lá talvez, de repente, aparecer para um outro centro. E o Bento, no Furacão, jogando aqui no Brasil, era um bom goleiro. Jogava bem, não dá para questionar a qualidade dele. Achar que é um goleiro que não serve. O que é um goleiro que não serve para a seleção? Pô, você fala, é um cara que treme na seleção? Não dá para colocar. Jogou num clássico, teve pressão, mas quantos jogos nós vimos do Bento para falar que ele não serve? Então, vem esse primeiro ponto. Críticas ao Wesley, pô, jogador do Flamengo, a seleção brasileira, aí vem uma. Não tem. A lateral é um setor realmente, tanto a esquerda quanto a direita, com problemas até mesmo no futebol mundial. E a gente não. E na seleção, aí sim, são duas posições onde foram vários jogadores testados e ninguém deu certo. O Wesley vem atuando bem no Flamengo, subiu muito de produção, virou um cara importante, titular. A gente lembra que em 2024 o Flamengo, o Tite pediu jogadores, colocou o Wesley teoricamente à venda porque ele queria um outro lateral. Então o Wesley não era titular absoluto, virou com o Felipe Luiz e vem sendo uma peça importante no Flamengo. Muitos pediam que ele fosse convocado para a seleção. Como todo mundo da defesa, esse problema do meio de campo sobrecarregou todo mundo. Então você teve uma defesa com 5 jogadores, contando o goleiro, sofrendo com o ataque da Argentina, que tinha muita qualidade. O Wesley foi mais um. Não atuou bem, óbvio, também esteve presente aqui nesse vexame histórico, mas não é para cravar que não serve, que é um jogador limitado. A gente não testou, não viu ele em mais partidas. Na lateral esquerda, o Arana, eu até entendo você falar que o Arana na seleção ainda não rendeu, mas faz algum tempo também que o Arana, até por conta da lesão, o Arana caiu um pouco, mas lembrar, o Tite, o Arana só não foi para a Copa do Mundo de 2022 porque se lesionou. Ele era para ser opção do Tite. E o Arana, eu já vi diversos times, não o Corinthians, que é onde ele foi formado, torcedores do Corinthians e torcedores de outros times que gostariam de ter o Arana na lateral esquerda. Agora, nos últimos jogos, por depois da lesão, ele realmente não está jogando como nós já vimos ele atuando, mas está longe de ser um bagre, está longe de ser um jogador ruim. E fechando ali das críticas em relação ao setor defensivo, que foi realmente onde o barulho foi maior por conta de tomar 4 gols, o pessoal criticando o Murilo, porque é um zagueiro formado na base do Corinthians. O Murilo foi a primeira chance, o Murilo pode ter sentido, ele errou em alguns lances, não dá para eximir, como eu citei aqui no vídeo, já vou repetindo mais uma vez, ninguém se salvou, ninguém teve uma atuação razoável. Se você toma 4-1, é um resultado pesado, normalmente tem poucas pessoas ou quase ninguém que se salva numa goleada dessas. Só que o Murilo é um jogador que está fazendo o Nottingham Forest lutar por vaga na Champions League, está na Premier League, num time que está realmente no campeonato que é o mais competitivo do mundo hoje, e está jogando bem, está no alvo de clubes europeus, dos principais clubes. A tendência é que ele saia agora nesse meio do ano por uma proposta milionária, a maior venda da história de um zagueiro no mundo, para vocês entenderem o tamanho que o Murilo já está na Europa, para você em um jogo falar que não presta. Aí me surpreende que poucas pessoas comentam do Marquinhos. Aí teve uma parte das críticas, o Marquinhos ex-Corinthians. O Marquinhos há muito tempo não está no Corinthians. E o Marquinhos, do outro lado, eu vi poucos torcedores falando do Marquinhos que foi mal. E já não vem bem há muito tempo. Então, por que o Marquinhos hoje tem cadeira cativa na seleção brasileira? Então, você vê um setor defensivo de vários jogadores estreantes, ou jogadores que não têm uma bagagem muito grande na seleção, criticados por conta dos clubes onde eles atuam. O Guilherme Arana, por ter passado pelo Corinthians, por estar no Atlético Mineiro, o Bento, por estar numa liga inferior, aí vale a questão da competitividade, e o Wesley, o Flamengo, e o Murilo, porque passou pelo Corinthians. E vem um outro ponto que aí me incomoda, eu já comentei sobre isso com uma justificativa que eu escutei pós-jogo e durante a quarta-feira de alguns comentaristas, de pessoas da imprensa, pessoas da mídia esportiva, criticando que uma seleção brasileira não pode ter um jogador que atua no Nottingham Forest, que atua no Brighton, que atua no Wolverhampton, minimizando onde os jogadores atuam. E aí tem 2 pontos. Quantos jogadores da Argentina que atuam em times de médio porte na Europa, que não atuam nos principais? Um segundo ponto, o Brasil tinha um ataque que jogou com o titular do Barcelona, que está cotado para ser o bola de ouro agora dessa próxima temporada, e 2 jogadores do Real Madrid, um deles o melhor jogador da última temporada, o que ganhou bola de ouro. Então, peraí. Então, se você precisa convocar os caras que estão nos melhores times,
por que que os protagonistas não chamaram? Vale sim, aí vale uma crítica muito grande em relação a por que que o Vinícius, Rodrigo e o Rafinha não jogam bem na seleção. O Rafinha até consegue entregar um pouco mais, mas está longe do protagonismo que ele faz no Barcelona. Vem por conta, talvez por conta de técnico, tem um grande detalhe, às vezes comenta sobre isso, hoje foi também um assunto de debate, e off com alguns colegas, com alguns amigos, e eu, parando para refletir, tem muito ponto de razão. Porque falaram de dois nomes, assim, como a gente falou, o Dorival não deve seguir. Você trazer um Guardiola, que seria uma possibilidade. O Guardiola gosta de um trabalho de treinos, ele gosta de trabalhar com elenco. E seleção brasileira são trabalhos de 2 semanas, nem isso. Data FIFA, por exemplo, você recebe jogadores, treina para um jogo, viaja junto ao elenco, às vezes os jogadores chegam em datas distintas, e depois você já vai para o segundo jogo e já entrega. Então não tem um tempo para você cuidar com os jogadores. Então, será que o Guardiola daria certo nessa rotina diferente? Como é que ele encaixaria os jogadores? E um amigo meu falou: olha, Flávio, eu gostaria do Renato Gaúcho. E eu não gosto do Renato, acho que ele não é um técnico taticamente, acho que ele é muito limitado quando a gente fala da parte tática, mas um ponto que às vezes pode ser interessante no Brasil, você falar, o Renato Gaúcho ele é muito boleiro, ele fala a língua dos jogadores. Teoricamente, ele faria, ele não, eu não vejo o Renato Gaúcho, por exemplo, contra a Argentina entrando com um time tão aberto como o Dorival escalou, e ele poderia chegar, ó, Vini, onde você gosta de jogar aqui em campo? Ah, o Real Madrid eu rendo mais aqui. Então, ó, vou te colocar por esse setor. E faria isso com vários jogadores. É um cenário que vai ser preciso. Então, eu acho que hoje o Brasil não é, na verdade, não é de hoje, faz esse ciclo da última Copa, pensando no final de 2022, pensando para 2026, nenhum treinador conseguiu fazer um trabalho de qualidade tática. A gente não viu uma seleção. Você dá a impressão que é um catado, que tem problemas táticos, problemas na defesa, o meio de campo que não cria, e aí vem também um problema, faltam meios de criação no Brasil. O ano passado eu defendia que o Matheus Pereira deveria receber chances, um amigo meu falou, pô, Flávio, será que o Alan Patrick do Internacional não deveria ser chamado? Eu falei, pô, na ausência de jogadores, na falta de um meia de criação, por que não? Porque faltam sim os caras. Um erro do Dorival, pensar que a seleção focada no Neymar, que seria teoricamente esse meio de criação, mas tem um setor que você tem. Então, na ausência desse jogador, o que você faz? Você arruma um outro esquema. Os laterais não estão dando certo nem encaixa, arruma um outro esquema. Não, então, precisa muito do trabalho do técnico. Então, eu acho que a geração. Existem algumas deficiências, acho que, como eu citei, falta um camisa 10, falta o cara para pensar o jogo, que consiga fazer a bola chegar com qualidade no ataque. Mas acho que o Brasil tem uma safra muito boa de goleiros. Temos zagueiros de qualidade, tem muitos zagueiros em destaque para os meus colegas da mídia que criticaram. A gente tem zagueiros atuando no Arsenal, tem no Real Madrid, tem titulares nos caras. Então, você tem jogadores de qualidade atuando em grandes times com destaque. Tem volantes de qualidade por aí, e o ataque tem várias opções, só que precisa pensar numa forma desses caras jogarem juntos. E aí tem até uma coisa que eu reflito, porque isso já aconteceu anos atrás, a gente lembra, quer dizer, as histórias, né, o pessoal que acompanhou, o Brasil montou grandes seleções tendo como base times. Então, era o Santos e o Botafogo, que eram os destaques. O Santos do Pelé e o Botafogo do Garrincha eram as referências que você tinha em relação à qualidade. Então, você pegava os principais jogadores. O que isso quer dizer? Pô, teoricamente, você montar um ataque hoje com o Vinícius Júnior e o Rodrigo, você já tem um entrosamento do Real Madrid, coloca os dois atacantes. Aí, putz, no Flamengo tem o Gerson, se o Arrascaeta fosse brasileiro, se o De La Cruz fosse brasileiro, você colocaria o Gerson jogando ao lado do Arrascaeta, você já tem um entrosamento. Pensar numa dupla de zaga que sejam jogadores que atuam juntos. São coisas, são perguntas, são dúvidas para o futuro, mas a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo, não tem como não se classificar, são 6 classificados direto, mais a repescagem, mas está longe de entregar um futebol de qualidade, está longe de ter um trabalho que convença. Tem culpa também com relação à cúpula CBF, o Edinaldo, que foi eleito com aclamação. Então, a gente teve o Ronaldo querendo entrar para tentar mudar esse cenário e não teve apoio de clubes, não teve apoio de federação. Então, também os dirigentes do futebol brasileiro são coniventes, eles apoiam esse cenário. Por que eu estou falando isso? Porque a CBF não investe em formação de técnicos, a CBF não investe financeiramente
como devia em clubes. A gente tem questão de VAR, que é de péssima qualidade, arbitragem de péssima qualidade, e você cria jogadores que não conseguem se destacar. Então, tem essa questão, como comentou, dia 28, sexta-feira, devemos ter uma decisão em relação ao Dorival. Os próximos jogos são em junho, então vai ficar a expectativa de quem será o alvo da vez do Edinaldo, quem será o próximo técnico da seleção brasileira, e o que ele fará para fazer essa seleção realmente ter uma cara de seleção, não ser apenas um catado de jogadores que parece que se conheceram ontem. Potencial para isso tem, mão de obra para isso tem. Não é uma geração de terra arrasada, geração que ninguém presta. Talvez a gente pode falar que não tenham jogadores tão decisivos quanto em outras gerações, grandes craques do passado, se você for comparar, mas o futebol muda muito, mas teria toda a chance do Brasil estar com uma seleção que, pelo menos na América do Sul, estaria disputando de igual para igual com a Argentina, para poder chegar, claro, numa Copa do Mundo e não fazer feio. Vamos ver o que acontece, vamos ver, torcedor brasileiro, o que esperar da Canarinho para os próximos jogos. Abraços.